no Brasil, hoje, você tem uma carência, uma ausência da capacidade de comunicação dos escritores, né? Dos escritores, dos poetas mesmo. Não tô nem falando do pessoal dos críticos, do pessoal de, entre aspas, alta cultura, porque isso tá muito mal das pernas hoje no Brasil. Né? Mas existe uma dificuldade muito grande desse pessoal se conectar com o ouvido e com o coração dos leitores. Essa é uma desconexão muito grande, assim, vai para o campo da loucura. Essa coisa começou, vamos lá dizer quando é que começou de modo mais claro, olha, putz grila, né? A arte popular, por assim dizer, degenerou completamente. Degenerou completamente. Outro dia eu estava revendo, né, o Cancioneiro Nacional, revendo as canções nacionais, e fui recuando, 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 até tocar ali num sujeito, né, que é o... Tá tudo bem aí? Tá tudo bem? Até tocar lá na música, né, Codinome Beija-Flor, né, Codinome Beija-Flor. Aí você vai ver o que o Cazuza tá falando lá. Codinome Beija-Flor. Tem nada contra a música é boa, eu gosto da música, quem, né, todo mundo gosta da música, né? Só que aí você começa aqui os negócios, que aí que é o assunto. Esse que é o assunto. Aí você fala assim, olha só, que só eu que podia dizer dentro da sua orelha fria, dizer segredos de quê? Segredos de quê? Quem lembra da letra da música, né? Então ele começa lá, né? Estrofe anterior. Eu protegi teu nome por amor e um codinome beija-flor. Até aí vai. Não responda nunca, meu amor. Nunca. Para qualquer um na rua, já começou. Beija-flor. Beleza, vai lá. Que só eu que podia, dentro da tua orelha fria, dizer segredos de liquidificador. Puta merda. Segredos de liquidificador, cara. Mas que coisa louca. Aí vem o Cazuza com essa porra aqui, que a gente chamaria em psiquiatria de jargonofasia. O que é isso? É uma salada de palavras, né? Salada de palavras. Não é nada com nada. Esse liquidificador, ele entra aqui só para rimar com amor e beija-flor e com dor. Não tem mais mínimo sentido esse segredo de liquidificador. Aí o sujeito põe, aí o professor de literatura põe lá na prova para o pessoal interpretar o que o Cazuza queria dizer com isso. Ele não quer dizer porra nenhuma com isso, você tá entendendo? Ele não quer dizer nada com esse negócio. Esse segredo de liquidificador não está em lugar nenhum. Indico a vocês a leitura de um texto do Eliot, né, que é Tradição e Talento Individual. Então ele fala o seguinte, ele faz aqui uma análise sobre a crítica e a tradição. Ele fala o seguinte, olha, todo poeta, ou todo poema, ou todo literato, ou toda literatura, para ser literatura, para estar dizendo alguma coisa, tem que estar dentro de uma tradição. Quando essa tradição ela se perde, aquelas palavras elas perdem significado, elas perdem sentido, elas não significam mais nada. É equivalente a não ler, é equivalente a não tem impacto, não tem sentido nenhum. O que acontece é que esses nossos poetas, né, esses nossos poetas vulgares da poesia vulgar, essa poesia da rua, né, a música, a poesia de elevador, por assim dizer, eles já tinham se desconectado. E aí que eu quero indicar para vocês uma coisa que é muito sintomática e é assustadora. É assustadora. Eu indico a vocês vocês assistirem as entrevistas, né? Vocês podem achar, se vocês conseguirem ir lá no arquivo e ler as entrevistas da Clarice Lispector, né? Ali do final de 68, não, 68 até 1970, ela na revista Manchete publicava algumas entrevistas com pessoas notáveis, tá? É difícil achar esse arquivo, mas recentemente não, mas a gente consegue achar hoje essas entrevistas, tá? Num canal do YouTube que alguém colocou lá essas entrevistas narradas, beleza? Então tem Alter Quia, o nome do canal no YouTube que colocou. Alter Quia, com Q? Q-U-I-A. Lá nesse canal Alter Quia, você consegue encontrar as entrevistas da Clarice Lispector com o Nobel Pablo Neruda, antes de ele ter ganhado o prêmio Nobel, tá? Você consegue encontrar a entrevista que a Clarice Lispector faz com a entrevista dela com o Antônio Carlos Jobim, nosso maestro, Tom Jobim. A entrevista dela com Chico Buarque de Holanda, novinho, tinha 25 anos, o Chico Buarque de Holanda, quando concedeu a entrevista a Clarice Lispector. E se você, claro, a gente fica muito feliz, porra, tô vendo a Clarice aqui com Tom Jobim, tô vendo a Clarice com Pablo Neruda, tô vendo a Clarice aqui entrevistando o jovem Chico. Então você fica eufórico, fala, meu Deus do céu, que legal ouvir essa entrevista aqui. Mas se a gente tirar um pouco dessa euforia, né, porque são personagens importantes, né, para a cultura nacional, você tirar um pouco dessa euforia e esquece, vamos ver o que eles estão falando aqui. É um desespero, é um desespero, é um desespero. Lá para as tantas, a própria Clarice, na entrevista dela com o Tom Jobim, ela fala, tá perguntando um negócio, aí começa a ficar uma loucura, um negócio surrealista, e ela mesma fala lá para as tantas na entrevista, olha, eu não estou entendendo mais nada do que está sendo dito aqui, né? Mas acho que faz sentido. Toda a literatura, toda a produção literária, de romance, poética, de música,
A partir daquele momento se torna isso. Fala, olha, não estou entendendo mais nada. Mas deve ter algum sentido. Estou entendendo mais nada, mas deve ter algum sentido. É uma tragédia. É uma tragédia. Fala, olha, é óbvio que numa civilização na qual os livros são rasgados, ou perdem importância, ou são queimados, ou são escritos sem sentido, né? Uma civilização na qual os livros, o René Schein falou isso, né? René Schein fala o seguinte, olha, uma civilização na qual os livros são queimados, no momento seguinte, as pessoas serão queimadas. As pessoas serão queimadas. Em 1933, vocês se lembram disso? A juventude nazista entrou nas bibliotecas das universidades na Alemanha e pegou alguns livros e botou fogueira pública. Isso aconteceu na Alemanha, em alguns lugares. Queimando livros. Queimou Marx, queimou Freud, queimaram os livros lá. Quando se queima, qualquer livro que não exaltasse o povo alemão, era queimado. Tá? Botasse em xeque a superioridade do povo alemão, era queimado. Beleza. Aqui no Brasil não houve isso. A princípio, não houve. Não teve uma queima de livros em praça pública. Teve uma coisa mais terrível. Uma coisa mais terrível ainda. Teve um cessar da produção literária. Um cessar da produção literária. A produção literária desde a década de 60 no Brasil, 60, 70, com raras exceções, com raros espasmos de tentativa de sobrevivência, é uma tragédia. É uma tragédia. É um nada com nada. Escutem, ouçam a MPB, né? Ouçam as letras da MPB. Aquilo ali parece conversa de louco, conversa de bêbado, bicho. Não é nada com nada com nada. Então, assim, palavras soltas, desconexas, que não significam nada. A poética nacional, a literatura nacional é uma tragédia. Olha, o que vai acontecer com um país no qual a literatura acaba? É evidente que vai ser o país mais assassino do mundo. É evidente que vai ser o país mais assassino do mundo. O Brasil é o país que mais mata no mundo, mais homicídios tem no mundo, é o Brasil. É óbvio, não tem literatura, porra. Tem literatura, ou seja, você não tem o domínio das palavras. Sem o domínio das palavras, o sujeito vira bicho. Aí você vai para o império da força, para o império do mais forte. Aqueles valores como liberdade, né? Os valores éticos, a vida, a honra, a lealdade, olha, somem do nosso imaginário, somem do imaginário. E aí a luta de todos contra todos. Matar, tirar a vida de alguém, olha, isso o bicho faz, né? Se tiver numa disputa ali, mata. Tá? Isso é uma tragédia. Ouçam, assistam essas entrevistas da Clarice com esses grandes notáveis e você vai notar um mal-estar absurdo dentro da alma. Uma coisa terrível que aparece. Ele fala, é um nada com nada. Você vê assim que eles estão meio perdidos, não estão falando nada que se conecte de verdade com o brasileiro, que se conecte de verdade com o povo, se conecte de verdade com a mãe de família, com o profissional, Não tem. É um tipo de exibicionismo da linguagem, um diletantismo, um trabalho meio, sei lá. A coisa não funciona.